minha rotina. Lá pelas 10 da manhã ainda tento tirar uma soneca, mas como nada acontece, saio da cama, tomo banho, já que agora, careca, é só passar toalha na cabeça que seca na hora. E depois de velha dei para usar uns cremes no rosto e no corpo. O sono não vem, disso e dou papá para meus filhos de 4 patas, e depois vamos todos dar um giro pelo jardim. Tive que colocar uns alarmes no relógio de pulso para me lembrar de tomar remédio na hora certa nas folgas da enfermeira. Chato é, além do tempo louco que muda muito e de não poder tomar sol de corpo inteiro por conta do câncer de pele, então me satisfaço em tomar vitamina D pela sola dos pés. 5 minutos depois, chega um ventinho frio e sou obrigada a entrar em casa para não piorar a bronquite. 11 horas Rob acorda e vem fazer festinha. Nunca vi alguém acordar com o humor lá pra cima como ele, todo dia desce a escada cantando e dançando. Tento cochilar à tarde, mas não consigo parar os pensamentos, e é nessas que pode surgir do fundo dos infernos um indesejável pânico crepuscular que me tira do caminho da luz divina e me faz entrar de supetão naquele estado de meu Deus, estou com câncer, uma doença que pode ter cura por um tempo, mas tende a voltar em qualquer outro lugar do corpo, e isso me deixa aflita. E no planeta a pandemia correndo solta, o Bozonazi e sua Gestapo despertando em muita gente os desejos mais primitivos de cortar suas cabeças com a Excalibur. Cada subida ou descida nas escadas de casa era um desafio. Não demorou para que eu começasse a sentir um cansaço, mesmo andando a passos lentos. Sempre que ficava em pé, minha cabeça sintonizava um histérico carrossel de imagens, cada vez mais alucinante, que congelava meus neurônios, e então eu tinha que me sentar onde fosse para apagar por uns segundos. Para as tonturas, me disseram que era labirintite, existe um remedinho. Mais um comprimido junto de outros tantos. Pensando nessa situação desagradável, Rob veio cheio de dedos com a ideia de uma cadeira de rodas. O céu se abriu concordando, a enfermeira lembrou que uma colega sua estava doando uma cadeira de rodas, e foi assim que virei cadeirante. Em menos de 10 dias a Expo vai estrear. Nem bem os remixes saíram e Juca emendou como curador. Na direção artística está o meu melhor amigo / filho, editor, jornalista, escritor, fotógrafo e maior estudioso do meu legado musical, Guilherme Samora. A exposição é baseada no meu baú, no qual guardo quase todos os figurinos das turnês, dos clipes, dos shows, enfim, sou uma acumuladora. Meus anjos colaboradores trabalham noite e dia para ela ficar pronta. Estou contando com colaboradores de peso, como a produtora Dançar, que contratou o famoso multiartista e meu carnavalesco predileto Chico Spinoza, estilista de longa data de looks inesquecíveis. Afinal, só ele poderia ressuscitar algumas peças que já estavam caídas. Fiquei torcendo para que aquele evento proporcionasse divertimento às pessoas que passaram meses e meses trancafiadas em casa, proibidas de frequentar os pequenos prazeres que Sampa sempre proporcionou. Uma exposição colorida e cheia de histórias para o povo desfrutar viria bem a calhar. Também temos pela frente o lançamento de uma música inédita com uma história muito louca. Rob gravou uma demo dela e me deu para fazer a letra. Geralmente suas músicas são meio cinematográficas, e só de ouvir a melodia as frases chegam prontas no ouvido, como num sopro. Só que dessa vez as palavras vieram em inglês, e eu deixei rolar para ver aonde aquilo ia dar. Mas, para meu espanto, o refrão veio em francês. Mostrei para Rob, que disse para tentar fazer em português, que em inglês e francês as pessoas não iam gostar etc e tal. O lance é que em português o papo ficava amargo, triste, pra baixo, falava de mortes, de políticos escrotos, ou seja, parecia linguagem de tweets raivosos. O santo brazuca estava puto e adotou o discurso dos descontentes, as frases, palavras e os palavrões que todo revoltadinho das redes sociais usa, botando o Brasil pra baixo. Para ter isso bastava lembrar das mesmices que o povo diz sem papos na língua. Em inglês e francês, a música ficava pra cima, mais sofisticada, virou uma world music. Ainda mais com o trato na produção feito pelo DJ Gui Borato, a música virou um convite irrecusável para dançar, atropelando o baixo astral que havia tomado conta dos belos da vida. Através das redes você pode sintonizar a música e rebolar no banho. Change é uma sugestão para sair da sofrência e mergulhar na dança do desbum, que é muito mais Brasil. O turbante. E depois de todo esse tempo, ainda podemos dizer que ninguém sabe nada sobre o coronavírus. Estou cansada de chutes dos tais especialistas, que um dia dizem uma coisa e no outro desdizem na cara dura. Como estou em pleno tratamento de câncer, o conselho dos especialistas afirma que é super hiper importante tomar a terceira dose de uma vacina diferente das 2 primeiras doses. A história da vacina no Brasil está igual ao samba do presidente doido. Se eu abrir o portal de informações, vou xingar sobre a forma que o desgoverno vem tratando as vacinas, parece até um capítulo dos Trapalhões, e não sei se choro ou se debocho. Quando chego ao hospital de carro, uma equipe já me espera com cadeira de rodas, cobertor e simpatia. Pelos corredores até o quarto da quimio, cruzo com colegas na mesma situação que a minha e nos cumprimentamos cúmplices.
Outro dia, já quase na sala da quimio, vi no corredor um cabideiro grande e, em cada gancho, uma espécie de cartola que parecia coisa de circo. Perguntei o que era, e a enfermeira disse que alguns colegas ficavam deprê, beirando o desespero quando o cabelo começava a cair, daí essas cartolas congelavam o couro cabeludo e seguravam a queda. A peça parecia um capacete dos Flintstones, ou um secador dos anos 1950. Vendo alguém com aquele treco iria gargalhar diante da precariedade da nossa medicina. E as cartolas ainda tinham umas anteninhas, que deixavam a pessoa com um look Chapolin. Ser careca é adotar diferentes hábitos, outros eus dentro de mim, uma pessoa dentro do nosso ego inferior que é a gente mesmo. O mais transformador foi, sem dúvida, ficar pela primeira vez desde que nasci sem franja, que é a mesma sensação de estar pelada no meio da Avenida Paulista e todos rirem de mim. Quando eu tinha meus 20 e poucos anos, pensei em raspar a cabeça, mas a família me fez trocar a ideia por umas aulas de desenho na FAAP. E eu topei. Outro dia fui tomar banho e me deparei comigo pelada na frente do espelho e enxerguei uma franga depenada, perninhas de graveto, pele amarelada da rádio, coxas drapeadas, ou seja, uma galinha velha que nem bom caldo daria. Contando assim parece engraçado, mas não é fácil estar naquele look aniquilador de autoestima. Como estou trabalhando para me transformar numa velhinha fofa, procuro todo dia adotar uma personagem esquisita, tipo uma baronesa exótica que não abre mão de uma leve maquiagem para dar um up no esqueleto. Usar turbante à la Simone de Beauvoir com um broche grande na frente era imprescindível e, como não fumo mais, adotaria uma bengala para respeitarem meus cabelos brancos. Gui já me deu um monte de braques grandes para enfeitar os turbantes. Fico bem de perua intelectual. Poderia também usar um lenço e um vestido simples de camponesa, me transformando numa mulher da roça que não liga muito para a aparência. Minha mãe certamente haveria de sonhar com a caçula entrando para um convento de carmelitas usando um hábito. Por outro lado, longe do espelho, ao passar a mão na cabeça, gostaria de usar o figurino de um rapaz dos anos 1930, com calça larga, suspensórios, chapéu ou boina, gravata à borboleta talvez. Rob confirmou que quando eu tinha cabelo era parecida com minha mãe e que careca sou igual a meu pai. Minha persona masculina tem um quê de Sartre, fala pouco, é discreta e meio cegueta, mas na dela, sentada numa poltrona meio puída devorando livros. Já meu que Beauvoir tem a leveza de ser sempre uma persona grata e um cabelo que não lhe faz falta, ela adora seus turbantes. Os livros. Estou tão feliz porque finalmente voltei a ler. Um tempo atrás eu queria doar todos os meus livros, eram muitos e tinha de tudo. Passei 2 dias empilhando os trocentos exemplares num quartinho que tenho no quintal de casa e que agora não dá para entrar de tão entupido. Rob também me deu de presente um Kindle, que é ótimo, embora manusear um livro e cheirar suas páginas não tenha preço. Vou garimpar os livros tesouros favoritos e doar os que são tolinhos. Estou em casa aguardando a vacina de reforço. Todos os meus médicos foram unânimes com relação à terceira dose para idosos, e a indicada foi a Pfizer. Agora resta saber se ainda haverá tal vacina quando chegar minha vez. Como eu já disse numa música. Computadores sem putador. O vírus vai atacar. Bate uma larica existencial. Mamãe, eu quero mamar. Vivo com medo de morrer. Morro de medo de viver. O Brasil é tão louco. Outro dia mesmo a gente quase explodiu. O sol saiu, o vento é a favor. Mas meu barquinho é do contra. A mão que afaga é da mãe que afoga. Help. Oh mãe gentil. Help. Quem me pariu? Help. Quero minha alma de volta. Vivemos num país patafísico. O tabu. Enquanto isso, lá em casa a vidinha de deficiente dependente continuava, toda hora a chatice de um medicamento para isso, para aquilo, sei que o meu xixi tinha cheiro de Chernobyl. Quando você fala que está com câncer, a pessoa geralmente fica séria e não sabe o que dizer, eu também agia assim. Ainda é uma doença tabu porque no passado o tratamento era uma câmara de tortura e muitos morriam com dores lancinantes que nem 1 litro de morfina por segundo seguraria a barra. Não tive nenhum dos efeitos colaterais do tratamento, a não ser a queda de cabelo. O que ninguém comenta abertamente é a vergonhosa flatulência que vem quando você menos espera. Para não ficar um climão, já me denunciou, foi eu, acabei de soltar um pum. Com o tratamento, notamos que já iria diminuindo, o que significava que estava dando certo, mas ainda faltavam mais 4 sessões e uma batelada de exames para saber com certeza se o último tumor no cérebro e no quadril também haviam zerado. Isso significava que passaria o ano todo por conta de derrotar os Jairs, mas, se por acaso aparecesse outro de La Família, iria para o brejo e a boiada esmagaria a aparentada toda. Minha família e meus amigos me mimavam, me tratando como rainha. Juca e Rob me acompanhavam nas sessões de quimio, aguentando as 3 horas de agulha no meu braço.
Confesso que não esperava tamanho cuidado por parte do meu harém masculino e, como já mencionei, estou a cada dia mais tirana, mandando e desmandando favores, comida, inalações etc. A larica de cigarro ainda me faz chupar bala o dia inteiro, mas pacto é pacto. Às vezes bate uma deprê, uma angústia, uma melancolia captada pela minha antena paradiabólica e preciso ficar embaixo de uma cabaninha feita de lençol, debaixo da cama ou dentro de um armário. Outras vezes recebo uma entidade, quando a cantora careca acredita que salvará o planeta do anticristo. Pouco a pouco, começava a recuperar minha porra-louquice existencial. O apetite está voltando aos poucos, e com ele a surpresa inédita de dar preferência aos doces, o que não é das melhores dietas, mas tem me feito ganhar peso. Aquele negócio de todo remédio que me cura tem contraindicação. Apesar de ter engordado, ao me ver pelada no espelho continuo parecendo uma franguinha. Em compensação, quando entro no chuveiro, agradeço o plano divino por estar naquele lugar, fico me imaginando debaixo de uma cachoeira. Ao sair da frente do espelho, me sinto mais serelepe, passo a mão na careca e cantarolo é dos carecas que elas gostam mais. A carboplatina. Quando digo que me dei conta de estar velha, falo não apenas da aparência, mas principalmente da existência em si. Estou vivendo uma fase especial, cheia de perguntas, e tenho a sensação de estar grávida, de me autoparir feito cobra quando abandona a pele antiga e outra renasce ainda mais poderosa. Vencer um câncer exige foco, coragem e fé e, se conseguir ter bom humor, melhor ainda. Demorei mais ou menos um mês para sacar que a cura estava na minha mente e que, além de tudo, era cuidada por médicos conceituados, com a sorte de ter condições de ser monitorada pelos melhores oncologistas que há, num hospital de ponta onde pari meus 3 filhos e fiz trocentas cirurgias, desde retirar a vesícula até colocar um pino de titânio no maxilar direito. Fora o resto. Teve um dia que lá estava eu com uma agulha nos canos, me quimiotizando, quando bateu a vontade de fazer cocô e, posso dizer, que foi bizarro me sentar no trono ao mesmo tempo que estava atrelada a um saco plástico com um conta-gotas pingando, enquanto um saía, o outro entrava. Como já comentei, há uma bolsa de quimio diferente e misteriosa que não pode ficar sem uma proteção alaranjada ao redor senão perde o efeito. Até o nome da poção é interessante, carboplatina. Continuo não apresentando nenhuma das reações da quimio, como enjoo, vômito, diarreia, sangramento na gengiva, prisão de ventre, a lista é longa. Cá pra nós, se bem conheço o efeito de algumas drogas, algo me diz que a tal da carboplatina dá barato, um barato elegante, que inspira meu amor para tudo e para todos, e parece quando a gente está de pileque fazendo declarações por aí. Depois da carboplatina e já em casa, a sensação é de ter fumado uma trouxinha de skunk e estar pronta para subir no palco e fazer um stand-up. Às quintas e aos sábados, a quimio é mais take it easy, digamos assim, mas sexta chegava a ser um prazer. Será que o barato só acontece comigo ou meus colegas ainda não se tocaram? Agora a palavra sextou tem outro significado para mim. Desconfio que enfermeira esteja virando meio um zeligmeu, e eu dela. Além de ter adotado o gatinho preto, cortou o cabelo bem curtinho e diz que vai deixar branco. Já está entendendo meus riumars de falar bizarrice sozinha ou com meus bichos, além disso suas mãos são fortes e ela faz uma massagem divina nos pés. Como estou esquelética, minhas calcinhas estão todas folgadas, então ganhei de a calcinhas tamanho extra small. Eu meio que a catequizei sobre discos voadores, arcanjos, mestres do plano de luz e expliquei os benefícios do óleo de cannabis. Será que é por isso que não tenho reação à quimio? O Brasil sai perdendo diante da possibilidade de ser um grande exportador de produtos à base de cannabis. Temos apenas um laboratório que fabrica o óleo, chamado Abrace Esperança, na Paraíba. A Anvisa volta e meia vem com um papo de fechar o lugar, imaginando que é tudo para liberar cannabis para recreação, o que não é verdade, pois o trabalho da organização é estritamente produzir óleos medicinais que atuam positivamente em inúmeras reações dolorosas para quem já testou, sem efeito, todas as alopatias que existem por aí. A demanda é grande, e tem ótimos resultados porque é uma planta sagrada que Deus colocou na terra, mas os sapiens dizem ser diabólica. Olha só a audácia de acreditarem que o Criador errou e os religiosos políticos estão certos. Haja ego nessa gente. Ficar careca é muito louco, por força de hábito volta e meia passo os dedos para arrumar uma franja fantasma. Minha cabeça sem cabelo é micra, e tenho um amassado no cocuruto. Esquelética e careca, minha figura se assemelha a um palito de fósforo. Na verdade, mais que tudo, pareço o personagem daquele filme noir de terror dos anos 1920, não lembro o nome, que mostra a sombra de um Drácula careca e com mãos esqueléticas prestes a atacar uma vítima. Como já comentei, é a primeira vez na vida que fico sem franja, me sinto nua. Fico mais preocupada vendo Rob, Juca, Toy e Beto sendo emocionalmente atingidos por conta da minha doença, mas eles seguem firmes me dando colinho e me enchendo de mimos. Já avisei que desse jeito vou ficar mal acostumada. Beto continua com o face time todas as manhãs, e Toy arrasando nas suas telas e cuidando de Arthur.
O combinado foi supervisionar se os tumores no cérebro diminuíram ou aumentaram. Sim, podemos chamá-los de bolsinhos 01, 02, 03 e 04, tá ok. Ontem fui fazer químio para mentada de fada. Uma garota fã me mandou de presente joias que adornam fadas, tudo em prata e feito à mão. São 3 adereços delicados, estilo deco, para a cabeça raspada. Queria saber quem é essa fêmea misteriosa que estuda e faz joias para fadas e bruxas para eu agradecer. Quase não sobra tempo para outras atividades porque é sempre hora da inalação, depois tapotagem, hidratação da pele, remédio para tudo o que pode aborrecer, exercício de respiração. Tu craque em nome de remédios, são todos esdrúxulos, não é fácil decorar, até os médicos se embananam. Fui novamente aconselhada por eles a tomar a dose de reforço da Pfizer. É foda, amigues, porque ninguém sabe se vai ter qualquer tipo de vacina com essa falta de planejamento geral. Não vou comentar sobre os Bolsonaros e as últimas vergonhas que nós, brasileiros, passamos cada vez que a família abre a boca. No cercadinho dos puxa-saco, mandam bala nos delírios, e a ONU virou um picadeiro onde apresentou-se um bufão da Idade Média. Ó vergonha alheia! Ainda não consegui voltar para as redes sociais, então às vezes gravamos um comercial aqui e ali e sou obrigada a soar alegre. Fico tranquila porque é tudo feito aqui na nossa garagem, como um pedacinho de uma live, essas coisas que poucos veem, mas até dá pra levantar uma graninha bonitinha sem sair de casa. O revés. Depois de uma semana do terceiro ciclo da quimio. Senti uma esquisitice dolorosa no braço direito e, apalpando para verificar, senti um cordão duro no lugar da veia onde o acesso ficou por 3 dias. Liguei para o médico e só então fui avisada do que costuma acontecer com alguns pacientes, tromboflebite. É quando a veia usada para o acesso forma coágulos de sangue que grudam e fecham as avenidas, formando um inchaço duro que parece um pedaço de pau de tão inquebrável. O tratamento caseiro é fazer compressas de água quente 200 vezes por dia no local e massagear com pomada iridoidal de arnica, de baixo para cima, que é a via normal que o sangue segue. Fui informada de que levaria um bom tempo até que o cordão de madeira voltasse a ser usado no tratamento, ou seja, teriam que encontrar no braço esquerdo, o mais sensível, uma veia que aguentasse um acesso por 3 dias seguidos. A ficha. Ontem, 23 de setembro de 2022, caiu a ficha de que vou passar os próximos anos por conta desse tratamento, e que ele volta e meia vai me obrigar a ir ao hospital para fazer exames de acompanhamento de 3 em 3 meses. Minha Poliana se antena e joga o jogo do contente, pois sempre existe um lado bom, vou me curar, sim. Mas isso não significa que nunca mais algo vá reaparecer em outro PET scan. A situação desconfortável da flatulência inconveniente e incontrolável por conta dos trocentos remédios continua. Não dá pra segurar, explode coração. Estou sendo repetitiva porque minha vidinha besta agora ganhou um upgrade de bestice. Tomo o maior cuidado ao andar, destrambelhada que sou, e desenvolvo cada vez mais o passo da tartaruga e até agora não caí nem escorreguei. A turma do Harém dos Boys removeu todos os tapetinhos indianos do meu quarto, que está parecendo de hotel. Dia seguinte da quimio, o corpo todo fica dolorido, tipo se eu tivesse lutado com Mike Tyson. A dor em si não é lá essas coisas, mas parece que meus músculos puxaram ferro. De repente, então, bate um segundo de felicidade de estar viva e esqueço que estou doente, é um jorro de luz que me envolve por segundos. Sinto não estar só, e com rabo de olho dá para perceber a presença, mesmo que invisível, da turma da luz. Quando isso acontece, me sinto a pessoa mais feliz do mundo. Faz uns anos que, já que estou com um pé mais pra lá que pra cá, dei para perceber certos sopros cósmicos, digamos, mais sutis. As plantas, por exemplo, mandam recados umas para as outras pelo vento, pela chuva e pelo sol, basta ficar em total silêncio para ouvi-las fofocando sobre as aventuras vindas do céu. E elas adoram quando você nota um brotinho novo saindo, uma íris que dura um dia só, um beija-flor que lhe dá valor, uma borboleta que combina as asas com a cor do manacá. Tenho essa benção de morar numa casinha legal no meio do mato onde a net é a base de querosene e volta e meia cai. Em compensação, convivo com macaquinhos e saruês, tucanos e corujas, maritacas, jacus e sabiás, todos soltos, da mata aqui do lado, e que vira e mexe e vem me visitar. Outro dia, estava na cozinha preparando uma xícara de café e eis que, quando abri o açucareiro, avistei uma única micra-formiga passeando por lá e pensei na trip de paraíso inédito que ela estaria vivenciando. Imagine você, sozinho, andando numa imensidão lisérgica de nuvens com gosto de algodão doce. Pensando nisso, não quis cortar o barato dela e deixei o açucareiro aberto, caso quisesse sair e cair na real. As mulheres. Enfermeira é às vezes muito mais atenta que os médicos. Eles geralmente fazem as consultas meio rapidinho, enquanto a está sempre comigo e vê de perto as situações que aparecem. Vou sentir saudade quando a for embora.
Ela, de certa forma, me traz de volta um recuerdo de las mujeres da minha infância, afinal aqui em casa só tem homens e no conviver com uma fêmea rola fofoca, troca de batom, massagem, uma frutinha fora de hora, um docinho escondido e muitas histórias hilárias. Vamos começar a chamar enfermeira por seu nome de batismo, Anailde, mas pode me chamar de Ana. Geminiana, tem mania de arrumação, deve ter ascendente em virgem, deu um trato nas minhas roupas caseiras, organizando por cor, e costurou os buracos de traça. De tempos em tempos, vem medir meus sinais vitais e me empapuçar de remédios que, se dependessem de mim, nem existiriam. Se Ana não fosse casada com um cara fofo e não tivesse 2 filhos adolescentes fofos, era bem capaz de sequestrá-la. Não é todo mundo que entende a bizarrice da minha família, somos bichos grilos em matéria de badalação, somos individualmente bem esquisitinhos e adeptos de manias estranhas. Quem é velho adora conversar sobre doenças, trocar figurinhas sobre remédios, quem morreu ou nasceu, fofocas de hospital. Nesse quesito, Anailde é mestre, apesar de ter 50 anos, sabe como ninguém a porcentagem de cura de um remédio, além do preço de todos. Anailde me conta algumas aventuras de sua vida, e eu lhe conto algumas passagens minhas. Estamos quase virando amigas de infância. Sempre quis ter alguém que não soubesse nada da minha identidade para jogar conversa fora sem querer tirar um pedaço de mim, porque tem sempre alguém que vem nos cobrar opiniões, declarações etc. Um pé no saco. Uma pequena oração às mulheres. Pietà. Peccata mundi. Matar dolorosa. Rebordosa. Mitocondrial. Sangue menstrual. Stigmata. Puta non grata. Virgem prenha. Maria das Couves. Maria das Dores. Maria da Penha. Medusa. Messalina. Divas doidivanas. Papisa Joana. Pitonisas. Fêmea da raça. Ela e sua vagina. Na menina que vem. Na menina que passa. Pietà, oh lá lá lá. Tende piedade de nós. Filhas, mães e avós. Escrevi isso na mesma época de Cor de Rosa Choque. Fiquei entre as duas quando me foi encomendada uma música para a abertura do programa TV Mulher, em 1980. Escolhi a que menos a censura cairia em cima, mas, mesmo assim, Cor de Rosa Choque foi vetada e só foi liberada depois de trocar frases e palavras. A Expo. A Expo vai estrear amanhã. Juca e Gui faziam ligações de vídeo e me mostravam toda a montagem. Eles me disseram que a Expo ficará até fevereiro no Miss de São Paulo. Estava feliz pela Expo e também aflita porque, por conta da minha baixa imunidade devido ao câncer, não sabia quando ou se iria visitar. Então, falei com os médicos, que me aconselharam a primeiro tomar o reforço da vacina. Ainda assim, pediram para que eu fosse numa segunda, que é o dia em que o Miss é vistoriado e não abre para o público. Algumas semanas depois da estreia, consegui, numa segunda-feira de folga, ir à Expo que meus amores Guilherme Samora, meu editor e melhor amigo, Chico Spinoza, meu carnavalesco favorito, e João Lee, curador e meu lindo filho do meio, deram um duro danado para montar. Se não fosse pela cadeira de rodas, eu jamais conseguiria sair de casa e ver a linda homenagem que fizeram para mim. Já na entrada, parece um sonho poder percorrer minha vida de artista com distanciamento. Elas, as manequins, vestidas de várias fases de palco, ficaram mais parecidas comigo que eu mesma. Fiquei sabendo que a garotada está comparecendo em peso. E que a sessão que mais gostam é a Rita Perigosa, sobre minha prisão e minhas trocentas músicas censuradas pela ditadura. Tem até a Rita Lee atrás das grades com figurino de presidiária. Tadinha. Sobre isso, fui saber pelo Gui poucos anos atrás que sou a artista brasileira campeã de músicas censuradas na época da ditadura. Eu crente que fosse Chico Buarque. Para os milicos, eu era uma persona non grata porque ia contra os bons costumes da família tradicional brasileira. Fico lisonjeada de ter essa marca no meu currículo. Além disso, meu nome aparecia na lista de pessoas de interesse da ditadura, bem pertinho do de Elza Soares. Tenho a impressão de que me enxergavam como uma mulher perigosa que atentava contra o pudor exasperado do patriarcado. Aquela velha frase, nunca foi um bom exemplo, mas sempre fui gente fina. Durante minha visita ao Miss, percebi também as caras e bocas das poucas pessoas que me viram por lá, por causa da cadeira de rodas. Eu podia ver suas diversas expressões, alguns com sorrisos caridosos, uns desviando o olhar, outros com cara de enterro. Agora, quando eu encontrar um cadeirante pela frente, vou querer conversar e trocar figurinhas. Adendo Expo. Os visitantes podiam deixar bilhetinhos para mim durante os meses em que a Expo ficou em cartaz. Recebi caixas e mais caixas cheias de declarações de amor, muita mensagem de força, poemas, desenhos, alguns pedidos para que eu me candidatasse à presidência, e um pedido para fazer um Pix. Tinha a mensagem de um fã que disse ter lambido uma roupa minha. Fofo. Mas para que lamber uma roupa minha?
Justo, Phantom, justo. Mas também queria dizer que amei os desenhos das crianças. Alguns me pintaram de super-heroína dos animais. Ah, e recebi um pedido de casamento de um jovem gay. Dei valor. A garotada. Volta e meia recebo cartinhas de fãs, e alguns são bem jovens, contando como meu trabalho com a música mudou a vida deles e lamentando que antes não tinham idade para assistir a um show meu. Fico no céu lendo essas coisas e me emociono quando escrevem que não são aceitos pelos pais por serem diferentes, e como minhas músicas são uma companhia e os libertam nessas horas de solidão. Dia desses, um menino, rejeitado pela família por ser gay, me disse que pensou até em desistir desta vida, mas que ao ouvir minhas músicas decidiu ficar. Dá vontade de pegar todos no colo e cantar baixinho no ouvido deles: você não está só, é só um nó que precisa ser desfeito. A gente, quando muito jovem, tem um pé no eu contra o mundo. Quando eu era uma adolescente contra o mundo, desenhei numa cartolina uma ilha deserta rodeada por tubarões e escrevia nela o nome das personas não gretas que eu mandaria pra lá. Assim, eu desopilava o fígado do ódio. Do outro lado da cartolina, desenhei uma ilha paradisíaca onde eu gostaria de ficar com gente bacana. A ilha do ódio tinha professores, alguns vizinhos, parentes chatos, colegas falcianes, Natalie Wood e quem mais eu fosse odiando. Na ilha do amor era só James Dean e eu. Mas sinto que é mais complicado ser jovem hoje, já que nunca tivemos essa superpopulação no planeta, haja competitividade, culto à beleza, ter filho ou não, estudar, ralar para arranjar trabalho, ser mal remunerado, ser bombardeado com trocentas informações, lavagens cerebrais. Queria dar beijinhos e carinhos sem ter fim nessa moçada e dizer a ela que a barra é pesada mesmo, mas que a juventude está a seu favor e, de repente, a maré de tempestade muda, fazendo o barquinho seguir até sua ilha deserta e ensolarada de amor. Diria também para não planejarem nada a tão longo prazo, que a frustração pode assombrar, o que não significa não ter sonhos, apenas que eles não caem do céu. Diria também um monte de clichê, que vale a pena estudar mais, pesquisar mais, ler mais. Diria que não é sinal de saúde estar bem adaptado a uma sociedade doente, que o que é normal para uma aranha é o caos para uma mosca, que uma coroa não é nada além de um chapéu que deixa entrar água, que todo dia o mundo se afoga no caos e vai ser difícil achar um lugar para observar o fim dos tempos de camarote. Meninada, sintam-se beijados pela vovó Rita. O menininho. Fico perambulando pela casa vendo as traquinadas e os bichos como se fosse a última vez. Presto mais atenção nos detalhes que antes passavam despercebidos. Chega a gangue dos saguis para uma rodada de banana, e é quando Saci, o terror dos 7 mares, trepa na árvore crente de que vai assustá-los, mas quem sai perdendo é ele. Os macaquinhos formam um fronte intransponível com gritos e mordidas no rabo de Saci, que humilhantemente pula da árvore dizendo eu não estava mesmo a fim de brincar com eles. Ao contrário de Sofia, que era minha gata negra deusa guardiã Bastet, uma vira-lata real, Saci tem o DNA do gato malandro nascido em terreno baldio que logo se desloca da família para seguir sua curiosidade, e nessas veio parar aqui em casa. Saci é um gato palhaço. Quando não tem nada com que brincar corre atrás do próprio rabo até que alguma coisa mais importante chama sua atenção, uma borboleta. Ataque de desespero foi quando chegamos do hospital e vimos o corpinho esticado de Saci, sem machucado nem vestígios de briga. Como se estivesse dormindo gostoso. Morreu de picada de cobra, foi papum. Gato adolescente, no auge da vida, com tanto tesão. Lá se foi meu menininho. E eu continuava viva. O desequilíbrio. Meu dia não segue uma rotina. Apesar de tomar remédio com horário marcado. Como já disse, tenho acordado às 4 da manhã e me dá vontade de pular da cama no ato, como sempre fiz. Mas agora me falta equilíbrio nas pernas de graveto. Depois do terceiro ciclo da quimio, tenho que andar bem mais devagar, fazer tudo em câmera lenta, então o lance é ter foco em cada gesto. Além da marcação cerada de alguém da família, tenho que me concentrar nos pés, nas pernas e na coluna. Outro dia fui escrever uma letra que estava na cabeça e peguei um bloquinho e um lápis. Esqueci como era escrever à mão, e o lance foi escrever no meu velho iPad. Ainda me alimento sem fome, mas consegui engordar mais 1 quilo, o que me deixou feliz porque dá uma esticadinha geral na pele do corpo e mostra uma caveira cujo sonho de consumo é engordar 9 quilos. Aliás, Rob faz uma festa por aqui toda vez que eu subo na balança e ela mostra alguns gramas a mais. Antes da pandemia, eu praticava o método Feldenkrais, que é uma série de exercícios físicos usando somente o peso do próprio corpo, seguido por sessões de respirações e meditações sentada na terra, o que é perfeito para dar um chão ao elemento cabra montanhesa que sou. Daí veio a maldita pandemônica e fodeu com tudo. Em compensação, estou conseguindo guardar na memória os nomes esdrúxulos de vários remédios e para que servem. Um belo dia saquei como faz para mudar os números do oxímetro, basta uma sequência de inspirações e expirações para que a oxigenação aumente ou abaixe. Quando o tempo ficar mais quentinho, preciso limpar os cristais, o ideal é que eles tomem banho de sol, banho de chuva e, por fim, banho de sal grosso.
Sempre dá um trabalhão porque são muitos cristais colecionados ao longo de toda a minha vida. Sou a guardiã deles e devo-lhes muito cuidado. Meus braços já passaram de azuis para verdes e amarelos por conta dos acessos para injetar os componentes da quimio. Isso sem desmerecer o barato das sextas-feiras, que me lembrava os efeitos de uma cachaçinha que traz a sensação de a vida é bela. Sob o resultado da droga misteriosa, quando chego em casa preciso verificar se ainda estou viva neste corpo denso ou se já passei deste para o espírito. Juro que tem horas que eu realmente não sei se estou viva ou morta. Quando me olho no espelho, estou mais morta que viva, e, quando não me olho, sou mais serena sem ficar fazendo joguinho comigo mesma. Aliás, para passar o tempo, malho meu cérebro jogando paciência e fazendo palavras cruzadas, o que é ótimo para manter a mente ativa e fugir do Alzheimer. Pensando aqui, no fim do tratamento, quando ficar só na manutenção de 3 em 3 meses, queria visitar meus coleguinhas crianças internados no hospital. Pensei em ir para a mentada de Morgana para contar o segredo que só nós, carequinhas, conhecemos, mas esquecemos. Falando nisso, escrevi uma nova aventura do Dr. Alex, que fala sobre a morte para as crianças de maneira leve e divertida. Chama-se Dr. Alex e Vovó Ritinha, uma aventura no espaço. As ilustrações de Gui Francini são mágicas. Tem o céu dos cachorros, eu de fada. Quando recebi o livro número 1, foi uma delícia. Até me esqueci por um momento da realidade cruela e viajei, como uma fadinha, pelos cenários do livro. Os remédios. Dando um tempo aqui nas escrevinhações para focar a série de remédios que já tomei e os que tenho agora pela frente. Espia só por onde eu já passei. Inalação com soro fisiológico mais 30 gotas de Atruve mais Fluimucil mais Tapotagem. Zyprexa. Aropax. Losec. Decadron. Dipirona. Elix. Profenid. Neutrofer. Tramal. Frontal. Stilnox. Avalox. Cibicort. Niquitin. Remeron. Droxaine. Buscopan. Sucrafilum. Miozan. Iruduid. Zovirax. Lactulona. Fosfoinema. Pulsatila nigricans. Amamelis virginiana 6CH. Óleo de cannabis. Na verdade, não posso nem me queixar do câncer. No fundo do meu ser, agradeço as lições das dimensões de luz e tento entender os porquês que estão ao meu redor. Agora sobre essa pandemia, pelo que sabemos, há mais interesses em negar o fato do que em salvar vidas. No palanque está um palhaço sem graça comandando nossa nave dos desesperados e levando meu querido país para o cu do mundo em matéria de destruição. Mas, apesar dos pesares, daqui não saio, daqui ninguém me tira. Não desistirei nunca do Brasil. Se chegar aos meus 107 anos, estarei numa cadeira de balanço tricotando dizars para um neto meu usar na passeata. O Brasil repetiu de ano. Afizio. Meu desequilíbrio estava ficando cada vez mais preocupante, e pensou-se em fisioterapia. Dizem que quando alguém perde peso radicalmente os primeiros atingidos são os músculos da coxa, e minhas pernas que um dia abalaram Paris hoje são 2 abacaxis, como dizia a música. Segundas, quartas e sextas vinha Bianca, uma fisio que focava uma série de exercícios para fortalecer os músculos. Terças e quintas vinha a Val, que trabalhava os pulmões. Eu tentava roubar a contagem de uns exercícios, mas as meninas eram super atentas e desisti, lá ia eu recomeçando da estaca zero. Fico tentada a sacanear qualquer tipo de autoridade, mas, nesse caso, quem saía perdendo era eu mesma. Dan. Nas fisios, eu conseguia fazer os exercícios na hora, mas depois que elas iam embora, eu agradecia aos céus e pensava quando é que eu vou conseguir andar sozinha de novo. De uns anos para cá, sou assombrada por uma dor maldita na coluna que me faz sonhar com uma overdose de morfina, principalmente na hora do banho, quando ficava de pé, até que Narciana arranjou o tal banquinho de plástico salvador. Narciana me esfregava pra valer da ponta dos pés até o último fio de cabelo. Duas senhoras peladas fazendo comparações tipo dá pra ver que meu peito esquerdo é mais caído que o direito. Eu saía de lá zonza, direto pra cama. O novo velho. 31 de dezembro de 2021. Mais um ano acabando, mais um ano de vida. Falando nisso, anos atrás, depois de meditar sobre minhas frustrações, eis que cheguei a uma óbvia, ter nascido no dia 31 de dezembro. Resolvi que meu aniversário será em 22 de maio, dia de Santa Rita de Cássia, uma data mais normal para quem sempre sofreu por nunca ter podido chamar um aniversário de seu. De qualquer maneira, permanecerei capricorniana, gosto de ser caprica. Ano novo, exames velhos. Ressonância magnética com contraste me dava pavor. E ultrassom, exames de sangue, PET scan, são tantos que até os nomes dos meus malvados eu esqueço. Ao voltar do hospital, soube que Gambá, o gato galã, estava cada vez mais magro debaixo daquele mundaréu de pelos. Gambá, o gato sagrado da Birmânia, assim como eu, precisava comer.
Ele tinha 16 anos, coisa rara para uma nobre figura, e eu entendia tudo o que Gambá queria dizer, coisa só nossa, ele falava para mim. Só ia ao cabeleireiro para uma tosa higiênica e desembaraço na penugem. Só que daquela vez ele foi e não voltou mais. O vet telefonou e explicou que ele praticamente precisava de um levanta-defunto, de soro na veia com um antibiótico. Desliguei o telefone já sentindo que Gambá me chamava. Cheguei ao vet, que foi dizendo que não tinha nada a fazer, e para eu ficar com Gambá. Meu filho deu uma lambidinha na minha mão e se foi, elegante e belo como sempre. Gatos de raça são mais frágeis, mesmo assim a média de um peludão viver na Terra seria basicamente de 15 anos, e Gambá tinha mais que isso. Foi com ele que passei momentos bons e ruins, levar um papo telepático com um bicho em momentos de dúvida é na mosca. Conviver com um bicho é a resposta a várias questões que chegam sutilmente. É preciso estar atento e forte, não temos tempo de temer a morte. Ainda de luto por Saci e agora por Gambá, eis que Luísa Mel me manda uma filhinha gata preta, resgatada, e foi amor à primeira lambida. Chama-se Mestra Lady Miriam, codinome Mica. Divide o espaço com Neguinha, nossa gata branca que perdeu a orelha numa briga de gangue e ganhou o apelido de Gata Van Gogh, e com nosso único filho canino no momento, guardião da casa, Nino Afonso que se acha um pitbull e no espelho não se reconhece como mistura de poodle com maltês. Guilherme Samora. Guilherme Samora. No sótão, selecionando figurinos para a exposição, sim, eu sou uma acumuladora. Dias depois, recebi o diagnóstico de câncer no pulmão. Ilustrações, Guilherme Francini. Arquivo pessoal. Esta é Leonor, a máscara que me acompanhou nas primeiras sessões de radioterapia. Durante a pandemia, escrevi este livrinho infantil para tratar de um tema tabu, a morte. As crianças são espertas. Elas querem saber mais do que aquela velha história de que um parente ou bichinho virou estrelinha. Fotos, Guilherme Samora. Gravando o clipe de Change, com Roberto, no quintal de casa. Aqui, já tinha começado a fazer quimioterapia. Roberto de Carvalho. Logo depois da gravação do clipe de Change, decidi raspar a cabeça. Roberto de Carvalho. Um tempo depois das primeiras quimios. Fotos, Guilherme Samora. O dia em que visitei a Expo. Arquivo pessoal. Lady Miriam, resgatada por Luísa Mel, logo que chegou em casa, sou mãe outra vez. Arquivo pessoal. Não fui para lá, mas me mandaram um Grêmio. Roberto de Carvalho. Guilherme Samora. Sessão de fotos que fizemos na garagem de casa, com a peruca de pérolas de Valério Araújo. Guilherme Samora. Os animais. Você está lá, numa boa. E chega uma chata dizendo com tantas crianças pobres no mundo e você aí, defendendo animais. A primeira vontade que dá é encher a chata de porrada, mas a gente é educada e responde, defendendo animais, você educa as crianças a respeitar todas as formas de vida, e o animal, assim como a criança, não consegue dizer que está sendo maltratado por um adulto. Crianças e animais não sabem se defender e denunciar abusos cometidos, e cabe a nós dar voz a eles. Se a chata não entende, aperto o foda-se, mostro o dedo do meio e vou embora deixando a besta falando sozinha. Os humanos se acham mais sagrados que os animais, deploram o aborto e matam bezerrinhos porque a carne é mais tenra, devoram purus no Natal porque é tradição, mantêm aves e bois enjaulados e engordados à força para comerem no dia a dia, caçam onças, elefantes, rinocerontes para tirarem fotos, usam pele de chinchila, raposa e foca para fazerem vestimentas, prendem-nos no zoológico onde ficam expostos dia após dia. Como diversão, os humanos obrigam animais a se humilharem e fazer palhaçadas em cercos, assim como se sentem atletas em rodeios, vaquejadas, touradas, farra do boi e outros tantos eventos que ensinam crianças que animais são meros objetos dos humanos, esquecendo que bichos também sentem dor e estão longe de seus habitats e famílias. E existem certos pseudo-filósofos filhos da puta cujo sonho de consumo é matar um urso. Nem me interesso pelo que esses intelectuais ensinam. Meu querido São Francisco. Proteja os cachorros e gatos abandonados nas ruas. Proteja as vacas sagradas do espeto em suas carnes cruas. Proteja os macacos dos loucos da febre amarela e proteja os cavalos e bois do sedem, da espora e da sela. Dos açougueiros proteja os porcos, dos toureiros proteja os touros. Libertei os inocentes condenados em seus abatedouros. Proteja os bichos exóticos dos contrabandistas. Proteja ratos, coelhos, hamsters e micos de cruéis pesquisas. Proteja os bezerrinhos dos laços covardes dos rodeios. E solte aos céus as aves de seus cruéis cativeiros. Proteja as doces bestas dos bestiais safaris doidivanas. Proteja a pele das focas, raposas, chinchilas das vaidades humanas. Proteja galinhas, patos e purus em seus desumanos aviários. Proteja as doces ovelhinhas e cabritos de seus bárbaros sanguinários. Proteja todos os pets de seus criadores gananciosos. Proteja leões, ursos, elefantes e tigres de cercos impiedosos. Proteja botos, golfinhos, baleias da prisão das piscinas.
Proteja os prisioneiros do zoo. Proteja dos carrascos das carrocinhas. Animais e crianças, proteja-os de toda desumanidade. Os puros de coração, proteja-os de toda brutalidade. Amém. A rainha. Hoje acordei e tive a notícia da partida de Elza Soares, de quem sou súdita desde pequena. E a gente vinha trocando algumas figurinhas nos últimos tempos. Pouco antes de eu ser diagnosticada com câncer, ela me pediu uma música para gravar. A letra baixou em 10 minutos. Pensei em sua figura majestosa e nasceu rainha africana. Cara, olha bem pra minha cara. Veja em mim uma mulher que passou por muita dor. Mesmo assim aqui estou, soltando minha voz, minha raça, minha cor. Sendo uma guerreira que passou a vida inteira vista como nega maluca. Uma preta lelé da cuca. Eis-me aqui, rainha africana, brazuca sul-americana, poderosa no meu trono. Eu não tenho dono. Nanã é nai nanã. Eu não tenho dono. Nanã é nai nanã. Eu não tenho dono. Rob fez a música, fomos ao estúdio na garagem, gravamos uma demo e mandamos para ela. Tudo no mesmo dia. Lembro que tive que me esforçar mais para cantar, coisas do tumor que já estava ali. Elza, assim que ouviu, já mandou um áudio. Ó Rita, que prazer imenso ouvir você cantando essa música pra mim. Muito obrigada. Te adoro, criatura. Nessas, trocamos mensagens de amor. Quando saiu a notícia de que eu estava com câncer, ela foi uma das primeiras a entrar em contato e me dando força. Mandei o livro novo do Dr. Alex para ela, e fiquei sabendo que a música que fizemos foi uma das últimas a serem gravadas por Elza. O coelhinho. E a vida seguia. Depois de ter ido à Expo, fiquei a fim de dar um rolê de cadeira de rodas na loja de produtos pets, enchi o carrinho de brinquedos e guloseimas. Porém foi quando vi numa gaiola um coelhinho sem água e sem comida. Quando a raça humana vai entender que não se vende bichos? Quando a raça humana vai entender que eles não foram feitos para ficar em jaulas e gaiolas? Fui falar com um atendente para tratar o coelhinho com mais atenção, e ninguém me reconheceu por estar careca. Quase levei o bichinho, mas Roberto me lembrou de que não havia lugar em casa para abrigar um coelhinho. Mas eu queria era soltá-lo de vez. Rob pensava no rebuliço que ia ser um coelhinho solto pelo terreno e disse também que nós já estávamos velhos demais para novos desejos. Tapa na cara, e eu acordei para a realidade cruel. Realidade cruel pensar que passei praticamente os anos de 2021 e 2022 indo e vindo do hospital por conta de um maldito câncer, em plena guerra mundial contra um maldito vírus e suas variantes e que ninguém sabia de onde vinham e para onde iam e continua sem saber praticamente nada de nada. A voz. Mais um capítulo de realidade cruel. Alguns dias atrás, assisti a um vídeo bonito da Gal em um festival, dedicando uma música a mim. Pensei então que a gente não se falava havia tempo e que precisava escrever um e-mail para ela. Alguns dias depois, o choque, a notícia da morte da garota da voz de veludo. Como ainda não acredito que Gal tenha partido, prefiro escrever algumas polaroids que guardo dela. Uma primeira vez que me encontrei com Gal foi na época de Mutantes. Me lembro vagamente de ter cantado ao lado dela e de Nara, junto de Caetano e Gil, em algum inferninho de São Paulo, nos anos 1960. Gal e eu fomos apóstolas no Divino Maravilhoso, na Tupi. O programa era um deleite tropicalista. Em uma das cenas, todos nós estávamos sentados a uma mesa, como na Santa Ceia. Gil representava Jesus, e nós, os apóstolos, fizemos vocais para ele, que cantava Miserere Nobis. As cenas foram perdidas em um incêndio pra lá de mal contado. Depois, soube que colocaram fogo nas fitas para driblar a ditadura, que planejava usar os programas para prender todo mundo por desacato. 3. O sorriso maroto de Gal nos bastidores do show dos Doces Bárbaros, no Anhembi, em 1976. Com Gil, Caetano e Bethânia, ela cantava uma música dedicada a mim. Eu, que não fazia ideia, quase desmaiei de emoção. No backstage, ela me contou que era uma das compositoras da canção. Procure na internet, se chama Quando. 4. Logo depois disso, quando eu havia saído da prisão, Gal me pediu uma música para gravar. Fiz Me Recuso, 1977, que foi lançada no disco Caras e Bucas. 5. Em algum lugar, em algum momento dos anos 1980, Gal e eu gravamos um papo de comadre, uma lambendo a outra de elogios. Era só uma conversa mesmo, um esquema meio tataravô de podcast. Não sei se isso foi usado para alguma coisa. Gal, na minha casa é impressionante, eu ouço Rita o dia inteiro. Rita, na minha, só dá você. Gal, você é um escândalo, na época de Lança Perfume eu ouvia, até hoje eu ouço Lança Perfume, religiosamente. Rita, é mesmo. Gal, eu adoro, Rita, sou sua fã. Rita, eu fui primeiro. Gal, eu fui primeiro. Eu sou sua fã. Rita, não senhora. Eu fui primeiro.
6 Aníbal, meu personagem mecânico cafajeste, vivia dando em cima da Gal. E foi ele quem desceu quando me encontrei com ela no lobby de um hotel em Nova York. Sem cerimônia, Aníbal deu altas investidas nela, que gostou do galanteio, mas a namorada não achou graça. 7 Avistei Gal na plateia de meu show no Maracanãzinho, no Rio. Foi em 1981, no Lança Perfume. Me lembro direitinho dela dançando ao lado de Elise e de Simone. Ela também foi a outro show do Maracanãzinho, em 1987, quando cantei Me Recuso para ela. Ok. Confesso, eu usava nessa música um colã preto onde tinha costurado tiras de velcro sobre os peitos e uma sobre a xereca. À medida que a música seguia, eu colava e descolava os adereços brincando com a plateia, e fiz isso com a Gal. O que eu sei é que o público aplaudia calorosamente a cada mudança de peito e de pentelhos coloridos. 8 Gal, junto de Calbi Peixoto e Rony Von, estavam entre as personalidades que me entregaram os discos de ouro e de platina por Lança Perfume. Foi numa festa no Rio. Ela também esteve no Rock in Rio, 1985, assistindo ao meu show do fundo do palco. 9 Dublê Índia, de Gal, no TVLEzão, programa que eu fazia na MTV no começo dos anos 1990. 10 Gal fez uma participação no meu show Bossa N-Roll, em um festival no Rio, também no começo dos anos 1990. Cantamos Mania de Você. Nos bastidores, a conversa foi mais ou menos assim. Rita, vamos fazer uma turnê juntas. Vou adorar. Vamos decidir repertório e ensaiar. Mas eu só quero cantar música sua. Faz tempo que eu estou querendo cantar seu repertório. Ovelha Negra não pode faltar. Não sei de qual das duas foi a sugestão, mas saímos de lá com o nome, Legal, que acabou não rolando por causa das agendas que ambas cumpriam com seus shows. 11 Como não conseguimos fazer o Legal, nos juntamos novamente para uma apresentação, dessa vez no aniversário de São Paulo de 1994, no Anhangabaú. Ela me disse que queria ser roqueira naquela apresentação. No clima, pintamos e bordamos no palco, com uma apresentação bem salerosa de Bem Me Quer, com direito a roupas rasgadas, encoxadas e muito carinho. 12 Já nos anos 2000, eu cantava Babi nos shows, com um cabelão encaracolado, homenageando a Gal. 13 anos depois de Gal me dizer que queria cantar Ovelha Negra, ela mandou uma mensagem dizendo que gravaria a música. Entretanto, pediu licença para trocar na letra pai por mãe. Ela me explicou que o pai havia sido ausente e que, por isso, se sentiria mais à vontade cantando para a mãe dela. Respondi que ela poderia fazer o que quisesse. E assim foi gravado. Foi quando minha mãe me disse: filha, você é a ovelha negra da família. A capa? Esses dias, Gui e eu fizemos umas fotos aqui na garagem de casa, com uma peruca de pérolas genial do Valério Araújo. Foi parar na capa da Rolling Stone e rolou uma repercussão que eu nem esperava. Será que acharam que eu tinha morrido? A garotada entrou numas de me colocar nos trending topics do Twitter. Li alguns posts que praticamente me santificarão. Fofos. Percebo uma curiosidade da meninada da nova geração de artistas por minha figura. Dia desses recebi homenagens de Manu, Luísa, Lineker, Ana, Vitória. Recebo também recadinhos e torpedos, principalmente das meninas. Elas mandam amor e pedem até conselhos. Se há algum conselho que posso dar às meninas que querem trabalhar com música é: componha. Compor é um ato solitário, mas incomensuravelmente gratificante. Leve um violão para o banheiro, que já tem um reverb natural, fique pelada, conheça sua voz e aguarde o santo se pronunciar. Tente não deixar seu ego interferir, ouça os sopros sutis que vêm da música das esferas, mesmo que seja uma melodia usando um dedo só, e como essa melodia se traduz em palavras. É importante a gente cantar o que deseja. Sem intromissão. Quando eu estava começando a trabalhar com música, depois de um disco meu ter sido negado pela gravadora, foi organizada uma reunião com os bambambãs especialistas em sugerir quais atitudes os artistas deveriam seguir para terem sucesso. Cheguei à mesa redonda e só vi homens de terno me olhando como se eu fosse uma mulher objeto, algo a ser trabalhado para atender às opiniões deles de como deveria me comportar como artista. Papo vai, papo vem, e eu lá quietinha, só ouvindo. Os caras começaram a dizer como eu deveria me vestir, tipo mini saia e casaquinho cor-de-rosa, fazendo a cocotinha fofinha e bem comportadinha, cantando músicas de outros compositores, falando de amor pueril e bobinho. Me levantei da mesa, mandei todos tomarem no cu e fui para o banheiro da gravadora queimar um baseado. Não é preciso dizer que o meu contrato foi cancelado pelos eguinhos masculinos e fiquei desempregada. Mas o lado bom daquela reunião foi aprender o que não fazer. Porque mesmo dizem que, para ser forte, precisa ter culhão. Culhões são tão frágeis, tão vulneráveis. Falando em música, no meio do meu turbilhão de memória, lembrei que escrevi a letra de Balada do Louco no feminino, mas tive que mudar para o masculino para um dos Manu Mutante cantar. Tinha um pedaço que dizia: se elas são bonitas. Sou Brigitte Bardot. Se elas são famosas.
Sou luz del fuego, escrevi assim mesmo, com acento circunflexo, para rimar. Mais louca é quem me diz. E não é feliz. Daqui pra frente. Estava indo tudo calmo, até que fomos conversar com o doutor. Orem. No consultório, ele disse que o último PET scan havia acusado mais pontos cancerígenos pelo corpo, uma metástase na bacia e outra na cabeça. Haja susto, mas combinamos de apressar mais químios e também mais uma sessão de rádio, além de imuno. O clima ficou meio tenso, mas vamos fazer o que é possível. Nessas, passei a levar a fisio mais a sério, mas mesmo assim minha cabeça rezava. Não pedia nada além de força para aguentar o tranco que me esperava pela frente. Não negocio com Deus, agradeço e peço licença para fazer xixi. Fico pensando em como será minha vida daqui em diante e não sei se vou me safar dos tumores todos que podem ir e vir. E se os búzios tomarem o poder? E se uma hora dessas me disserem que preciso de uma cirurgia? E volta ciclo de químios, e volta imuno. Essa doença é um atraso de vida, eu tinha tanta coisa para botar em ordem aqui em casa, fico aflita quando vejo bagunça, mas, por melhor que eu esteja, não aguento ficar em pé por muito tempo porque a escoliose sempre rouba a cena, o cansaço fica insuportável e tenho que me deitar por meia hora. Fui aconselhada a não fazer xixi no banho porque depois de químio e imuno o corpo vai eliminando toxinas pelo xixi, e não é legal ter contato direto com ele. E eu gostava muito de mijar em pé. Tudo ficou a Deus dará, e ele deu. Depois do novo ciclo de tratamento, novos exames, os pontos sumiram, e eu fiquei mais animadinha. Sei que eles vão voltar, mas é aquela coisa do um dia de cada vez. Até os bichinhos ficaram mais calmos e carinhosos, Micaela / Lady Miriam / Jacaré cada vez mais fofa, Nino Jesus cada vez mais guloso e Neguinha / Gata Van Gogh cada vez mais sociável, meus três amores que me fazem carinho, cada um com sua personalidade. Nessas, Lady Miriam se aproximou do Nino, viraram parceiros e brincam de esconde-esconde. Na correria, Lady Miriam quebrou um abajurzinho que eu adorava. Tudo bem. Quando eu morrer, não levo nenhum abajur, só o amor dos bichos. Epílogo. Sou tão distanciada de mim mesma que pareço estar falando de uma amiga de infância querida que eu conheço há muito tempo e só reencontrei agora. Somos tão parecidas e tão diferentes. Parecidas porque ela é do meu tempo, da minha geração, uma baby boomer pós-guerra. Passamos a adolescência juntas, experimentamos o primeiro beijo, cursamos o mesmo colégio. Diferentes porque ela seguiu o caminho da música enquanto eu ficava espiando o show da coxia e depois dizia que foi bacana no que ela nunca concordava comigo. Durante 50 anos ininterruptos, lembro como ela cantou e pulou no palco pelos 4 cantos do mundo e hoje está aposentada. Escrevi um livro sobre ela, dou declarações como ela. Enfim, posso dizer que agradeço minha querida eu, o prazer que tive sendo ela. Falando em mim, me vejo em todas as cartas do tarô. Fui o mago, quando me meti a desvendar os mistérios das perguntas que fazia a mim mesma. Fui a papisa, crente que conhecia a vã filosofia entre o céu e a terra. Fui a imperatriz, tive grana, poder, morei num palácio, mas no fundo sempre quis viver no meio do mato. Na figura do imperador, o patriarcado cortava minhas asinhas quando invadia a praia dos que diziam me faltar colhões para fazer rock. O Papa representa a excomunhão da igreja quando me vesti de Nossa Senhora Aparecida. Desde que conheci Roberto, meu grande amor, vivi por completo o significado dos amantes. Quando me encontrava perdida, estive no comando da carruagem sem saber que direção seguir. Uma vez decidido o caminho, sentia a força e nada, nem ninguém, conseguia segurar minha leoa. Certas vezes me isolava de tudo e de todos e seguia o exemplo do eremita. Mas eis que a sorte sempre me aparecia quando girava a roda da fortuna. Quando fui presa grávida, a justiça não me favoreceu e várias outras vezes foi injusta comigo. Conheci o fundo do poço quando me afoguei nas drogas e meu mundo virou de ponta cabeça, como um enforcado. Uma época, a morte não deu sossego e levou para longe de mim um a um da minha família e dos meus amigos. Eu apelava à temperança para me pôr novamente nos trilhos quando deixou o Mastgeon. O diabo me tentava com sua ira e revolta, e eu me via novamente à mercê das armadilhas da vida. Sem falar da sensação ao despencar de uma torre em chamas e de me espatifar no chão. De repente, olhei para o céu e ele me disse: "Você vai brilhar como a estrela." A lua me avisava dos inimigos ocultos que rodeavam feito lobos famintos, tentando acabar comigo. But here comes the sun, o sol despejando sobre minha cabeça o contentamento de estar viva. E me incluía no julgamento dos justos, subindo aos céus com todos os meus pecados perdoados. E lá de cima eu contemplava o mundo agradecendo o sucesso que tive brincando de música. Mas como bom coringa que sou, escolho a carta do tarô que mais me representa, o louco. O colecionador de mim 2. Quando comecei a escrever este livro, ainda sem saber se o lançaria ou não, fui logo pedir para que meu querido Fenton desse o ar de sua graça aqui, assim como na primeira autobiografia. Uma desculpa perfeita para ler o que Gui Samora, meu filho / editor / melhor amigo, escreve.
Ele tem altas sacadas quando o assunto sou eu e, confesso, gosto de ler o que ele tem a dizer sobre mim. A bênção, filho. Sua resolução de vida deveria ser adotar um cachorro, um gato ou outro bichinho que esteja precisando. E sinta o que é ser amado de volta.